Fazer uma referência de acordo com as normas da ABNT não é um bicho de sete cabeças. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a forma como alguns elementos devem aparecer nas referências, e nos próximos vídeos vamos mostrar o formato de referência para cada tipo de documento, porque pela norma o formato é diferente dependendo do tipo de material. Por exemplo, a referência de um livro e a referência de um artigo científico não serão iguais, porque para identificar um livro eu preciso de um tipo de informação, e para identificar um artigo eu preciso de um outro tipo de informação. O que veremos nesse vídeo são as formatações gerais válidas para as referências de qualquer tipo de documento, porque existe uma forma padronizada de como se deve apresentar um autor, uma data, um local de publicação, um título, e isso é válido para todos os materiais. Mas primeiro, o que é uma referência? Quando escrevemos um texto científico, utilizamos estudos e pesquisas já efetuados sobre um determinado tema. Nunca partimos do zero. Mesmo que a gente fizesse uma pesquisa inédita, existem conceitos que embasam ela e que deverão aparecer em uma revisão de literatura. A pesquisa científica é um processo social, um quebra-cabeças montado por milhares de pessoas ao redor do mundo e em tempos históricos diferentes. Quando utilizamos no nosso texto uma informação que outra pessoa escreveu, essa informação nós chamamos de citação. Teremos um vídeo só para falar sobre ela. O lugar de onde nós tiramos a citação, a fonte daquela informação, é a referência. Ou seja, uma referência deve fornecer elementos suficientes para que uma outra pessoa consiga encontrar e consultar o mesmo documento que eu usei. E a forma de fazer uma referência permite exatamente isso. Por isso a importância da norma. Se cada pessoa fizesse essa identificação do seu jeito, possivelmente seria difícil para quem lesse um determinado estudo chegar nos mesmos documentos que o autor utilizou. Dito isso, vamos começar pela forma como deve aparecer um autor na referência. O autor é quase sempre o começo da referência, e ele só não será quando não for possível identificar um. O autor pode ser uma pessoa ou várias pessoas, pode ser um organizador, um coordenador, um editor, e pode ser também uma empresa, uma associação ou uma entidade. Para autores pessoa, a regra diz que eu devo colocar o sobrenome no começo, com as letras em caixa alta, seguido de vírgula e depois o nome do autor, que pode ser por extenso ou abreviado. Sugerimos sempre o uso do nome por extenso, porque isso dá mais elementos para localizar aquela pessoa e o documento que ela escreveu. Quando eu tenho até 3 autores, os 3 devem aparecer obrigatoriamente na referência, e eles são separados entre si por ponto e vírgula, como no exemplo. Quando eu tenho mais de 3 autores, posso colocar todos ou colocar apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Essa expressão significa que tem mais autores além do mencionado, e ela deve aparecer em itálico após o nome do autor, como no exemplo. Agora vamos entrar em algumas situações mais específicas. Quando nós tivermos sobrenomes que são de origem espanhola, sobrenomes compostos, isto é, que são 2 palavras separadas por hífen, e sobrenomes que têm grau de parentesco, como filho, neto, júnior, os 2 últimos sobrenomes devem ser deslocados para o começo, como no exemplo. Quando o autor for um organizador, um coordenador ou um editor, a forma de apresentação fica igual às anteriores, mas acrescentamos entre parênteses a abreviatura do tipo de responsabilidade, como no exemplo. Essa abreviatura ficará no singular, mesmo que eu tenha mais de um organizador, mais de um coordenador ou mais de um editor. E quando o autor for uma entidade, o grau de complexidade fica um pouquinho maior. Para nomes de empresas do setor privado, associações e ONGs, deve-se colocar o nome inteiro da entidade em caixa alta ou a sigla da entidade em caixa alta. Assim como recomendamos o uso do autor por extenso, sugerimos aqui também o uso do nome da entidade por extenso, porque nem sempre a sigla deixa claro para quem estiver lendo a referência que entidade é aquela. Para órgãos do governo que fazem parte da administração direta, deve-se fazer a hierarquia do órgão. Por exemplo, se eu tiver o Ministério Público Federal, a entrada dele será Brasil em caixa alta, ponto, Ministério Público Federal em caixa normal. Os elementos da hierarquia são separados por ponto e só a primeira palavra fica em caixa alta. Para não ter dúvida sobre como a entidade deve ser representada, nós sugerimos o uso do Catálogo de Autoridades da Biblioteca Nacional. O link para acesso a esse catálogo vai ficar na descrição e aparecer aqui no vídeo. E para consultar o catálogo, basta fazer uma busca pelo nome da entidade e verificar como esse nome foi registrado pela Biblioteca Nacional. Depois, é só deixar a primeira parte da entidade em caixa alta e as demais, isto é, as partes que vêm depois do primeiro ponto, em caixa normal.
E por fim, quando não for possível identificar um responsável pela obra, seja uma pessoa, seja uma entidade, o início da referência será o título do material. Nesse caso, somente a primeira palavra do título fica em caixa alta, ou as duas primeiras palavras, quando o título começar com um artigo, o, a, os, as, como nesse exemplo. Outro elemento comum a todas as referências é o título. Ele deve ser apresentado da mesma forma como aparece no documento original, mas em caixa normal, isto é, seguindo a regra gramatical vigente. Se todas as palavras estiverem em caixa alta, somente ficará em caixa alta o que for nome próprio, o que for sigla, enfim. Para livros, o local de onde o título deve ser copiado é a folha de rosto, não a capa. Frequentemente a informação é diferente nesses dois lugares. O subtítulo, quando existir, virá depois do título e é separado dele com o uso de 2 pontos. Na maioria dos documentos, o título deve receber um destaque, que pode ser negrito, itálico ou sublinhado. Nessas situações, somente o título será destacado e o subtítulo não. Quando o documento não possuir um título, deve-se atribuir a ele um nome e deixá-lo entre colchetes. É muito comum isso acontecer com fotografias e imagens. A edição do documento deve aparecer quando for a segunda ou superior. Quando for a primeira, ela não aparece na referência. A forma de apresentação é o número da edição seguido de um ponto, sem o indicador ordinal, aquele azinho ou ozinho que aparece ao lado do número. Depois acrescenta-se a palavra edição abreviada, isto é, ed. Quando a obra estiver em outro idioma, a edição respeita a língua do idioma. E quando houver alguma descrição acompanhando a edição, como por exemplo, sexta edição revista e ampliada, as demais palavras são abreviadas depois do número e do ponto, como na imagem. O local de publicação sempre será o nome da cidade de origem do documento. Para livros, a cidade é onde está situada a editora. Para artigos científicos, é a cidade onde está situada a revista. Quando a cidade possuir um nome comum a uma outra cidade de outro estado, coloca-se a sigla do estado correspondente para fazer a distinção. Quando não for possível localizar a cidade no documento, podem ser utilizadas outras fontes, como o site da revista ou da editora. Nesse caso, o nome deverá ser informado entre colchetes. E quando não for possível localizar a cidade de forma alguma, utiliza-se a abreviatura SL, entre colchetes em itálico. Em latim, ela significa sem lugar. A editora é responsável pela publicação de um documento. Ela deve ser apresentada com o mesmo nome que aparece na obra, sem os dados jurídicos da empresa, como SA ou limitada. Usualmente, a palavra editora também é retirada do nome, com exceção daquelas editoras em que a palavra editor ou edições faz parte do nome. Ao invés da editora Saraiva, por exemplo, mantemos somente Saraiva. Quando não for possível localizar a editora de uma obra, utiliza-se a sigla SN, entre colchetes e em itálico. E por fim, temos a data de um documento. Sua apresentação é obrigatória em todas as referências. A data é usualmente o ano, que deve ser registrado como no exemplo. Quando existirem 2 datas no documento, utiliza-se a data mais recente, e quando não for possível identificar uma data, deve-se analisar o documento ou pesquisar em fontes externas para descobri-la. Quando há certeza do ano, mas ele não aparece no documento, a data deve ser apresentada entre colchetes. Quando não há certeza, alguma das formas apresentadas na seguinte imagem deve ser adotada. Uma dica para conseguir chegar a uma data aproximada é verificando a data das referências utilizadas e verificando se não há menção a algum acontecimento histórico que o autor posiciona conforme o seu tempo, como, por exemplo, há 75 anos terminava a Segunda Guerra Mundial. O importante é que a referência não fique sem data. A sigla SD não deve ser utilizada, porque ela não é prevista pela ABNT. Ela é uma sigla utilizada em outra norma. Em alguns documentos, indica-se também o mês e ou o dia da publicação, que devem ser registrados conforme os exemplos. O mês deverá conter as 3 primeiras letras e um ponto, com exceção de maio, que fica com o nome completo. E não se utiliza a partícula D para separar o dia do mês e o mês do ano. E assim finalizamos esse vídeo. Nos próximos, traremos exemplos de referências para cada tipo de documento. Até lá!